lógica. Não vou falar de lógica. Para falar de lógica, eu ia ter que pegar um quadro negro e encher de matemática. E vocês iam ficar furiosos comigo. Mas eu vou me aventurar por uma questão que eu tenho mexido com ela, publiquei muito pouco a respeito, que é o problema do nascimento da filosofia. Por que surgiu na Anatólia, porque foi na Anatólia, uma região que em hitita se chamava Arzawa, por que surgiu nessa região uma maneira tão diferente de pensar, um pensamento leigo. O primeiro exemplo de pensamento leigo, aliás, é o único exemplo de pensamento leigo que a gente tem em toda a história do pensamento. E eu procurei dar uma olhada, tem algumas hipóteses, mas a história é aventurosa. A coisa começa com uma controvérsia que preencheu o departamento de filologia pré-clássica durante o início do século passado, 100 anos atrás. A controvérsia é o seguinte. Primeiro, tem a ver com a descoberta de um povo desconhecido, uma cultura extremamente poderosa inclusive militarmente, uma cultura que organizou a primeira grande batalha da Idade Antiga, que foi a Batalha de Cádiz, em 1273 a.C., se não me engano, contra Ramsés II, rei do Egito, faraó do Egito. Uma batalha que é a primeira que nós conhecemos bem documentada, inclusive descrita nos seus movimentos militares. Está tudo em templos de Luxor, etc. Desenhos, as ilustrações e os comentários. Essa cultura foi sendo descoberta aos poucos no século XIX, se verificou, entre outras coisas, que era uma cultura brevemente mencionada em meia dúzia de lugares na Bíblia. E, surpreendentemente, porque quando se descobriram os remanescentes arqueológicos da cultura hitita, sobretudo da capital do Império Hitita, Hattushas, que é a cidade de Boğazköy, na Turquia, onde ficam os restos da capital hitita, se descobriu que eles usavam uma escrita sui generis, uma escrita hieroglífica, e, apesar de estarem cercados por culturas semíticas, grandes culturas semíticas, em particular a cultura acadiana, que era a maior e mais importante das culturas semíticas naquele tempo, era uma cultura indo-europeia. Aliás, na verdade, não era indo-europeia, era mais antiga ainda que as línguas indo-europeias. Falava uma língua que hoje em dia se coloca num grupo chamado indo-hitita, e que é, obviamente, uma língua indo-europeia. Foi traduzida por um linguista tcheco, em 1917, chamado Bedřich Hrozný. Ele rapidamente traduziu um corpus bastante grande de tabuinhas que, como de hábito, mostram qual é o preço, segundo uma piada de um filólogo inglês. A gente já soube qual era o preço do trigo ou de vitualhas quaisquer há 3.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos atrás. De repente, explodiu uma controvérsia
que foi uma controvérsia profundamente chocante, que opôs um recém-doutor brilhante chamado Emil Zomer. Vou mostrar o retrato dele aqui, espera um instante só. Emil Forra, desculpe. Está aqui. E o grande mestre da etitologia, que foi, esse era Friedrich Zomer. Por quê? Porque o Forra escreveu um artigo chamado Presença de Micenianos nas tabuinhas dos arquivos hititas, dos arquivos cuneiformes hititas, que a língua hitita era escrita com um alfabeto universal da região, que era o cuneiforme. O que é que ele descobriu? Ele propôs, num artigo que foi publicado em 22, 23, 24, são duas ou três versões, ele propôs que um povo, um império, cujo nome hitita era Arriel-Awa, nada mais era que os antigos aqueus, que é o nome que os gregos do tempo de Homero levavam. Arraio. Arraio em hitita é Arriawa. E aí ele foi começar a pescar tudo quanto é nome de lugar e nome de personalidades. Primeiro, ele descobre uma coisa que chocou profundamente o mundo da filologia, que é, ele descobre personagens homéricos, nos arquivos hititas. Em particular, quem que ele descobre? Ele descobre um príncipe de um principado do norte da Anatólia, que era o príncipe Alexandros. Alexandros, obviamente, é uma versão de Alexandre, Alexandros, em grego. E quem era Alexandre, né, nesse período? O Alexandre mais famoso foi Alexandros Paris. Paris, o que raptou Helena. Nós temos, eu tinha separado aqui, acabei não podendo escanear, mas nós temos, inclusive, um tratado entre o imperador hitita e o príncipe de Wilusha, que se chamava Alexandros. E que principado era esse, Wilusha? Wilusha é a versão hitita do nome Wilion, de onde nós temos Ilíada. Isso aí é um resumo do... O principado de Wilusha é aquele que nós conhecemos hoje como Ilion, e que tinha como capital a cidade de Truícha, que é Troia. Eles descobriram também, catando nos arquivos, nas tabuinhas desses arquivos hititas, eles descobriram toda uma carta, uma correspondência entre o imperador hitita e o imperador dos aqueus a respeito de um rebelde que estava dando problema tanto entre os hititas quanto os aqueus, que era um rebelde príncipe de Arzawa. Arzawa é uma região cuja capital é Mileto, que naquela época chamava Milawanda, ou Milawata. Este rebelde era Piamarado. Quem era Piamarado? Príamo, o príncipe de Troia, cujo filho era Alexandros Paris. Aí começaram a aparecer vários outros.
Existe uma outra carta que discute a questão da situação política na região e essa... Espera um instante. Deixa eu só ver aqui a minha cola. Está correto o slide, Dória? Tá, o slide está certo. Certo. Eu estou dando uma conferida aqui. É uma carta entre o imperador hitita e o irmão do rei dos aqueus. O rei dos aqueus, na verdade, era o soberano de Tebas. Tebas é uma cidade cuja história, nos ditos tempos heróicos da Grécia, é muito bem conhecida. E o soberano, o irmão do soberano, aparece o nome dele nessa correspondência. Era o príncipe Tao-Agalauas. Tao-Agalauas, aparentemente, não tem nada a ver com nenhum personagem grego, mas tem. Tao-Agalauas é Eteócles, Eteocleas. E quem era Eteócles? Irmão de Polinice, irmão de Antígona e filho de quem? Filho de Édipo. Essa coisa é tão surpreendente que depois, fazendo uma repescagem, uma releitura das tabuinhas dos arquivos reais de Hattushas, descobre-se o fundador da dinastia tebana, o antepassado de Édipo. Quem é o fundador da dinastia tebana? Cadmos. Cadmos é mencionado expressamente numa tabuinha, cujo código é KUB 2961, se bem me lembro. Tá aqui, está na frente. É uma tabuinha que estava perdida e que um linguista alemão, esse já é uma coisa mais recente, essa descoberta é de 1980. O Cadmus é uma leitura que um Frank Starker, que é um linguista alemão, propõe para um determinado nome próprio, que dava o nome de um príncipe de Tebas, fundador da dinastia tebana. E sabe-se, pela mitologia, pela tradição mitológica, que o fundador da dinastia tebana era Cadmos. Se todos esses personagens vão se atestando aos poucos, por que não Édipo? Vai ser realmente muito interessante se a gente tiver essa figura. É impressionante. Segundo Homero, o deus que protegia Troia era Apolo. Apolo é um deus cujo nome tem uma etimologia altamente especulativa. Para os gregos, eles derivam, se não me engano, da palavra apólime, quer dizer, aquele que separa. Isso aí é a etimologia proposta, se não me engano, por Ésquilo, já que Apolo é um deus que aparece muitas vezes na tragédia. Há uma etimologia mais recente, que é Elauno. Aparentemente, essa etimologia, nenhuma dessas etimologias está correta. Por quê? Porque a etimologia correta seria, na verdade, aquela que explica o nome numa outra língua indo-europeia dessas perdidas, chamado luwiano, que é Apalhunas, que é o nome com o qual o deus protetor de Troia aparece. Isso é tão surpreendente que até hoje
tudo quanto é texto que se refere a isso cita o fato de ser extremamente controverso. E o que mais surpreende, tem mais. Todas aquelas cidades, que são as cidades dos filósofos pré-socráticos, por exemplo, Mileto eu já falei, é Milawanda ou Milawata, Éfeso, em Luwiano, não é nem mais em Hitita, em Luwiano, numa outra, como eu disse, uma outra língua indo-europeia, o nome de Éfeso era Apassa. E Apassa era governado por quem? Era governado por um membro da dinastia heraclítica, que é uma dinastia que descende de Hércules, um herói que teria participado de lutas 2 gerações antes da Guerra de Troia, que é datada tentativamente, hoje em dia, por volta de 1260 a.C. Gente, e tem outra. É que, na verdade, existem 2 Eteócles. Não adianta, o acadêmico é sempre conservador, tem medo de hipóteses atrevidas demais. E eles preferem identificar o Eteócles, que aparece na correspondência entre os príncipes aqueus e o imperador hitita, eles preferem identificar esse Eteócles ao filho de Andreus e não ao filho de Édipo. É óbvio que está no ninho, é redondo como um ovo, tem gema amarela como um ovo, é ovo. Eu tenho um personagem que aparece como um dos príncipes de Tebas, pertence à dinastia tebana, descende de Cadmos. É óbvio que esse personagem é da dinastia tebana, quer dizer, seria o filho de Édipo, não necessariamente o filho de Andreus. Vai daí afora. E essas controvérsias acadêmicas aparecem, geram uma brigalhada, que entram vaidades ofendidas, etc. Acho que vocês conhecem bem como é que funciona o clubinho do qual nós participamos. Aí surge a grande pergunta: por que, nesse contexto, nasce a filosofia? Porque é nessa região geográfica, no meio deste ambiente cultural, que é um ambiente muito peculiar. Deixa eu dar uma ideia para vocês, isso não está aqui nesse resumo, mas eu vou esboçar rapidamente uma panorâmica de como seria essa região. Durante muito tempo, se supôs que naquela região do Mar Egeu falava-se uma língua perdida chamada pelágico. Essa língua, entre outras coisas, tinha a peculiaridade de ter palavras que tinham a formação consonantal NTH e a formação consonantal SS. Por exemplo, thalassa, mar, que é uma palavra, inclusive, que foi incorporada ao vocabulário grego, mas que tem essa característica, são os 2 S's, o NTH. Tanto que você identifica naquela região toda do Egeu uma série de lugares, todos eles com nomes que ou tem 2 S's ou tem NTH. Corinto, por exemplo. Que língua é a língua que era falada ali? Logo se percebeu que a língua, surpreendentemente, não era nenhuma língua perdida e desconhecida. Era uma língua indo-europeia muito próxima da língua hitita, chamada luwiano, que se apresentava em 6 ou 7 versões dialetais,
uma das quais é conhecida até hoje como hieroglífico e hieróglifos hititas. Não são hititas, são luwianos. O luwiano, como eu disse, é uma língua próxima, mas não mutuamente traduzível. E essa língua, supostamente, seria também a língua falada em Creta. Aí a gente vai avançar por um outro mito. Eu vou dar toda a circunstância histórica e vocês vão me dizer se vocês chegam à mesma conclusão que eu cheguei. Você tinha um grande império, um império naval, cuja capital estava na ilha de Creta, cujo nome, na verdade, na língua deles, era Kéftio, que quer dizer pilar. O pilar que sustenta. Pilar está sustentando o quê? Está sustentando os céus. Algo como Atlas. Esse grande império dominava toda aquela região do Mar Egeu. E ele quase foi destruído por uma explosão vulcânica que houve por volta de 1500 a.C., e que afundou metade de uma ilha, que até hoje é um resort turístico famoso, Santorini. Santorini, o nome de Santorini em grego não era Santorini. Santorini é uma versão de Santirene. O nome era Calista, a Belíssima, ou depois Fera, mas sobretudo Calista, uma ilha paradisíaca, continua sendo. Nunca fui lá, mas recentemente amigos meus fizeram ali perto do encontro de filosofia, e disseram, você não sabe o que, é que você perdeu. Perdi, mas eu estava sem dinheiro, não dava para. E eles não pagavam a minha viagem. Mas, bem ou mal, um vulcão explode, uma ilha que era paradisíaca desaparece, acontece um tsunami que quase destrói a capital do Império dos Minoanos, que é Creta. Qual é o mito que está espelhado nessa história? Quer chutar, Edgar? Atlântida. É né? Atlântida. Atlântida. Porque a descrição que Platão faz da Atlântida é exatamente a descrição do Palácio de Knossos, o Palácio Real da Atlântida. Não tem diferença nenhuma. Isso aí foi um filólogo inglês, Katie Frost, se não me engano, o nome dele, que percebeu que a descrição, com a descoberta recente a trazida à luz de novo do Império Minoano, que se fez no final do século XIX, início do século XX, você pode ver que aquela cultura descrita por Platão no Timeu e no Critias, sobretudo no Critias, nada mais é do que a Atlântida. Ou seja, escandalosamente, tudo aquilo que se supunha fosse mitológico era real, quer dizer, era realidade, e uma realidade histórica, da qual você não podia fugir. Está tudo muito arrumadinho, muito ajeitadinho, muito precisamente colocado nos seus lugares, para que esse troço não seja uma interpretação. O que é o conjunto dessas interpretações que nos convence que é a maneira correta de se entender a arqueologia daquela região. E, surpreendentemente, eu já disse, é a região onde nasce a filosofia. Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso. No extremo ocidental, Pitágoras de Samos. Todo o pensamento pré-socrático surge, brota
naquela região. Por quê? Eu não botei nenhuma hipótese aqui nesse PPS, mas, para mim, de repente criou-se uma forma leiga de pensamento, porque, pela explicação habitual, quer dizer, é quase prosaico, é uma região de grande atividade comercial. Outra coisa, a Guerra de Troia é atestada também, tanto na carta de Targalauas, quanto na tal carta referente aos negócios de Milawata, Milawanda. O imperador hitita diz para o rei dos aqueus, a respeito daquele caso de Wilusha, quer dizer, de Troia, sobre o qual nos desentendemos, é uma passagenzinha breve, mas que hoje em dia é interpretada como sendo referência à Guerra de Troia. Então, eu faço assim, eu formulo a seguinte pergunta: por que nessa região se cria, se desenvolve essa maneira tão peculiar de exercer o pensamento, que é a filosofia, que nada mais é que o pensamento leigo? Você abandona o pensamento religioso como explicação das coisas e tem uma forma leiga de pensar que vai te dar outra solução para a questão da origem de todas as coisas do universo. Por que nessa região surge o pensamento leigo? A frase não é minha, a frase é de Nietzsche, que está na filosofia na época trágica dos gregos. Outros povos tiveram santos, os gregos tiveram sábios. Eu vou parar por aqui, porque já apresentei muita hipótese ousada e não quero avançar além disso. Se vocês quiserem, eu dou uma bibliografia, mas eu posso acrescentar depois, não tem problema. Mas essa apresentação foi realmente motivada por esse livro. É surpreendentemente bem escrito. É claro que é em alemão, porque só professor alemão se interessa por esse tipo de coisa. Professor alemão ou Tobias Barreto. E eu me enquadro na tradição Tobias Barreto, até porque meu avô paterno era sergipano. Escuta, Dória, eu te parabenizo por essa exposição. Agora, a pergunta que você colocou no ar é uma pergunta, assim, dramática. Por que, eu é que vou te fazer essa pergunta, já que você colocou todas essas questões, por que foi aí que surgiu a filosofia? Aparentemente, você está ligando isso ao fato de que era uma região onde tinham, de alguma forma, personagens míticos numa visão histórica real, quer dizer, você encontrou vários personagens da mitologia grega agindo na realidade como reis e outras coisas ali naquela época, e foi numa região onde tinha uma atividade comercial intensa, e foi numa região que foi destruída pela erupção de um vulcão. Qual é a relação de tudo isso com a origem da filosofia grega? Essa é a pergunta que eu te faço. Me deu vontade. Antes de abrir para outras pessoas, eu vou fazer essa pergunta a você. Olha, eu não teria deixado uma interrogação no último slide se eu tivesse segurança da resposta. Mas eu tenho a impressão que o pensamento está ligado ao comércio, de alguma maneira. Meus amigos de esquerda vão querer me dar porrada, com certeza, quando eu estou ligando o vil capitalismo à origem da filosofia, mas eu estou ligando. De alguma maneira,
o pensamento leigo está ligado ao desenvolvimento do comércio e a sistemas econômicos de troca ativos que se desenvolvem. A gente tem que perceber que quem fez a Renascença não foi nenhum príncipe medieval enfurnado num castelo no século XIV. Foram os Médicis. A gente tem que se lembrar que Catarina de Médicis, rainha da França, era chamada pejorativamente, quando exercia todo o seu poder, era chamada de petite bouquinière, a dona do botequim, a pequena dona do botequim. Você vai encontrar progresso, o progresso intelectual, sempre em ambientes de atividade comercial intensa. E, em particular, fenômenos mais recentes que a gente pode estudar, pode conhecer, de desenvolvimento intelectual, tanto do lado científico quanto do lado científico quanto do lado artístico, digamos assim, estão ligados à atividade comercial. Você não vai encontrar em nenhuma... Não vai ser na Arcádia grega que a filosofia vai se desenvolver. Vai se desenvolver numa região, como eu disse, de alta interação entre povos, e isso daí significa interação comercial. É uma hipótese. Eu posso estar errado, mas é a única explicação que encontro. Que é um milagre. E por que é leigo? Por que é leigo? Por que é leigo? Por um motivo só. Você tem uma porção de pontos de vista divergentes, para eles poderem negociar, eles têm que esquecer a parte toda ideológica. Dória, o Manuel Curado quer fazer uma pergunta a você. Fala aí, professor. Se eu souber responder, também tem isso. Viva, muito boa tarde. Quero felicitá-lo pelo assunto surpreendente. Não estava à espera que um grande lógico se ocupasse do primeiro episódio da história do pensamento ocidental. Os meus parabéns pela surpresa. De facto, não estava à espera deste tema. Escrevi no bate-papo duas questões, e a primeira tem a ver com a origem da curiosidade do Dr. Dória a respeito deste primeiro momento do pensamento ocidental. É uma indiscrição, eu peço desculpa, mas eu próprio fiquei curioso. O que é que levou o grande lógico a refletir sobre este primeiro momento? E uma segunda questão, um pouco mais complicada, menos indiscreta, porque é uma questão de sempre, é uma questão perene, e é esta. Se os assuntos que nós conseguimos reconstruir do primeiro pensamento ocidental ainda nos ocupam hoje, pergunto eu ao Dr. Dória, teremos progredido alguma coisa de facto? Muito obrigado, doutor. Bom, primeiro, os elogios grandes, etc., eu levo isso em conta a generosidade de meus amigos. Mas, feita essa ressalva, eu posso falar de uma questão pessoal que explica isso, que realmente é a raiz disso. Minha mãe ainda foi educada com preceptores, que é o sistema pelo qual se fazia educação. Ela era advogada, etc., fez o curso superior, mas nunca pisou num colégio. Ela foi educada por preceptores. O preceptor que se destacava era um professor do qual eu já falei várias vezes ao Edgar. Era um sábio judeu chamado Davi José Pérez.
Dr. Pérez era, como ele escrevia, do seu Fessô, que é a maneira carinhosa, íntima da gente abreviar professor aqui. Eu conheci muito o Dr. Pérez e, de alguma forma, ele estimulou na família de mamãe algo que era latente na família de meu pai, que era a curiosidade intelectual. Vai além disso o fato de eu ter crescido numa casa que era gigantesca, era uma casa enorme em Copacabana, e que era quase que uma biblioteca adaptada à casa. A curiosidade vem daí, vem da maneira pela qual eu recebia. Eu fui educado. Mamãe dizia: você recebe uma educação que se chamava l'éducation à la française, e cujo critério é: você, num ambiente social, você deve ser capaz de discutir qualquer assunto. Você tem que ser especialista, um bom profissional em qualquer área. Mas, socialmente, você deve ser capaz de dizer coisas inteligentes a respeito de qualquer assunto. O inteligente é essencial. E eu levava muito a sério essa observação de mamãe. E essa observação vem, certamente, não sei se foi a frase dela, do Dr. Pérez, mas, de qualquer maneira, vem daí. E eles me estimulavam, eu fui muito estimulado a questões de fundamentos. Por temperamento, eu sou mais inclinado às ciências, em particular às ciências exatas, do que a questões mais, digamos assim, literárias, se bem que tenha escrito um ou dois livros algo românticos, algo voltados por aí. Então, vem da educação que eu recebi, digamos assim, no berço, que eu tive a sorte de ainda receber no berço. Essa educação que era comum, meu pai, que tinha uma visão mais sarcástica que minha mãe, dizia assim: isso não é a educação à française, é mitteleuropäische Bildung, a educação centro-europeia. Mas era, surpreendentemente, essa era a educação que se dava no Brasil e nas famílias da alta burguesia. Dinheiro não me veio, mas veio educação. Então a questão vem daí. A segunda questão eu não tenho resposta, mas posso eventualmente lhe mandar uma mensagem depois. É um compromisso e não tenha dúvida que no diálogo eu vou lá, vou pescar e vou procurar lhe responder, agradecendo também a gentileza de uma pergunta tão complicada. Cadê o Júlio? Aqui, eu tenho que desmutar. Eu vou insistir na pergunta do Edgar, porque você levantou a bola e deu uma série de dicas, e o Edgar, a saca-rolha, começou a tirar a resposta, que você acho que está muito relutante em cogitar, mas nós estamos interessados nas suas cogitações. O aspecto comercial e multicultural, eu acho que é importante e deve explicar, em grande parte, o surgimento de uma cultura secular. Mas existiram muitas outras culturas comerciais no mundo, né? Além disso, tem que haver outros aspectos únicos desse tempo e desse lugar e dessa cultura. Você não acha? Quais seriam? Tem que ter a cabeça dos Médicis. Aí teria que fazer uma análise uma espécie de prosopografia só da parte intelectual desse pessoal.
que a gente... Eu não tô me referindo aos Médicis, eu estou me referindo à cultura, às culturas da Anatólia, onde surgiu a filosofia. Júlio, eu tenho comprado tudo quanto é tesauros de inscrições na Anatólia, etc., para ver se encontro alguma coisa que vá além das tabuinhas que listam as vitualhas que o imperador tem nos seus cofres, nos seus armazéns, e encontro alguns fragmentos de poesia, mas é uma poesia religiosa ainda. Eu não encontrei, tirando descrição de negócios, eu não encontrei nada de leigo, ou que seja diferente das outras descrições armazéns, de armazéns e atividades comerciais nessa região. Não encontro nada que seja diferente. E a religião desse povo? Pois é, eu acho que a religião não tinha importância. Eles eram obrigados a ignorar a religião, porque senão iam se limitar nas suas trocas. O meu Deus é mais forte que o seu Deus, etc. É tal negócio. De onde é que vem a palavra Elohim? Isso o Edgar pode ajudar. Júlio, olha só, antes de começar nisso, eu vou te colocar uma outra questão, Dória. Essa explosão, isso me inquietou. Você falou da explosão de Santorini. Essa explosão, essa destruição, essa catástrofe que aconteceu na região ali, tem alguma coisa a ver com o surgimento da filosofia? Porque você colocou isso como uma coisa importante, tanto que o Platão, existe esse mito de Atlântida em torno disso. Isso tem alguma coisa a ver com o surgimento da filosofia? Isso eu te pergunto. É o maior poema do Ocidente, o poema emblemático do Ocidente, que é a Ilíada e a Odisseia. Tem origem a uma forma literária. Sim. Não, estou falando da explosão de Santorini. Eu sei que você é lógico, eu sei que você é lógico. Isso não tem muita lógica, assim. Agora... Meus raciocínios vão em zigue-zague. Então tá bom. Então, você acha que a explosão, a destruição de uma civilização pode inspirar os seres humanos? Porque eu sei que, por exemplo, a peste negra na Europa foi importante para muita coisa que aconteceu depois, né? Houve ali uma crise existencial que suscitou uma série de questionamentos sobre o lugar do homem no universo, essas coisas todas. Assim como o terremoto de Lisboa, no século XVIII, teve um impacto grande nas reflexões que os seres humanos fizeram naquela época sobre as coisas, como elas aconteciam. Terá essa explosão de Santorini, terá ela algo a ver com a filosofia? Ela é documentada onde para a gente? Em Platão. Pois é. Por que em Platão? Me chama a atenção isso. Quem traz a tradição de um império poderoso, marítimo, etc., que é destruído por uma explosão, por um terremoto, um tsunami, ou o que quer que seja, é o maior filósofo grego daquele período, aquele que inventa praticamente a filosofia. Porque você ainda tem, digamos assim, um aspecto literário, quando você pega Heráclito, Parmênides escreve um poema, e Poitamefero, sim, vai daí afora. Ele apresenta a filosofia dele numa forma literária. A forma que ele usa para fazer a apresentação, fazer a apresentação do seu pensamento, é uma forma quase religiosa. Aparece a deusa que guia Parmênides e vai daí afora.
Ou seja, a filosofia também não se cria apenas durante o período dos pré-socráticos. Ela começa a se criar, em parte, ali, até chegar a um ponto culminante, que é, você tem os eleatas, e você tem os eleatas, depois você ainda tem pensamento de gente que já se aproxima mais do laicismo, que é Górgias, e, finalmente, você chega a Platão, cujo pensamento, você pode dizer, já é, de certa maneira, leigo. Mas a tradição a qual ele pertence é uma tradição que se encaminha para o laicismo. Então, assim, resumindo o que eu disse, primeiro, por que a história da Guerra de Troia? Porque você tem um vínculo entre uma narrativa histórica que pertence a uma cultura, uma língua diferente, etc., tudo mais, e que, dentro daquilo, você vai usar aqueles personagens para todo é quase uma espécie de comédia dell'arte. Você tem aqueles personagens todos exercendo atividades. Eu não tenho a coisa ainda com clareza, mas, com certeza, nós temos ali a maneira de explicar o nascimento da filosofia seria, com certeza, isso da interação entre diferentes culturas. E de uma interação que precisa ser leiga para que não haja conflito. Professor Doria, o Manuel Curado tem uma pergunta. Professor Manuel. Eu vejo só uma observação, já vou ouvir a pergunta, vou tentar novamente responder, mas veja a dificuldade que eu estou tendo. Eu ia tentar esboçar isso, alguma coisa, nesse PPS, mas resolvi deixar. Por quê? Por que nasceu a filosofia aqui? Porque, para mim, realmente ainda está muito difícil formular algum tipo de coisa, algum tipo de afirmação ou que represente que se aproxime de uma solução para essa questão. Pronto. Peço autorização para formular uma outra questão, porque estava a ouvi-lo com muito gosto e estava a fazer um exercício intelectual de tentar identificar o que é que, precisamente, ainda na nossa cultura existe desse grande império marítimo que teria o seu centro em Creta. Nós pensamos na arquitetura paisagística dos jardins, com a forma do labirinto, que vem alegadamente da Creta Antiga. Mas, para além do labirinto, há a estranha posição da mulher na sociedade. Ora, isto é notável, que um assunto tão importante na nossa própria sociedade tenha uma manifestação tão antiga na história da Europa. Aqui há muito tempo, numa outra fase da história da universidade, o Barhofen falava do matriarcado, da tese do matriarcado. Enfim, a posição da mulher nesta primeira Europa foi assombrosa, foi revolucionária, entretanto desapareceu. Mas encontramos esta posição estranhamente importante da mulher no projeto político de Platão. Enfim, ao pensar por alto em todas estas coisas, pergunto ao Dr. Doria se nas representações anatólias do feminino, para além da questão das grandes deusas da Anatólia, que parece que ainda estão entre nós, não é?
com a questão do lado feminino de Deus, se esta Europa antiga, antiquíssima, também no que ao feminino e à questão da mulher diz respeito, também está conosco ainda? É esta a pergunta, Sr. Doutor. Olha, eu vou lhe responder com muito prazer, porque para isso eu tenho pelo menos uma resposta histórica. É a posição da mulher aristocrata, da mulher de classe nobre, entre os hititas. Porque a imperatriz hitita tinha uma posição tão importante quanto a posição do imperador. Ela era tão poderosa quanto, era tão respeitada quanto. Então, se essa tradição, me parece que é uma tradição que se mantém, às vezes, um pouco oculta durante certos períodos da história do Ocidente, de repente ressurge. Mas ela já é vivenciada dentro da tradição anatólia. Isso foi uma das coisas que mais me impressionaram quando eu li pela primeira vez uma história do Império Hitita, uma história da Anatólia, da cultura anatólica. É que a rainha tinha tanto poder, tanta autoridade e tanto respeito, tanto era um símbolo que se devia respeitar, quanto o imperador. Me parece que é a única cultura que tem. Aliás, em parte, isso acontecia também entre os egípcios. A gente tem o caso das grandes rainhas do Egito, das quais a mais importante é Hatshepsut. Mas uma, Ankheses Amun, que é a filha de Amenófis IV, a irmã e mulher de Tutancâmon, quando lhe morre o marido, ela é que toma a iniciativa de escrever ao imperador hitita, pedindo-lhe um filho dele, imperador, para que sente a seu lado no trono e exerça a soberania com ela. Coisa que se sabe que não aconteceu porque alguém foi lá e matou o príncipe que o imperador hitita tinha dado. Mas, de qualquer maneira, é ela, Ankheses Amun, a viúva de Tutancâmon, que escreve e pede: eu quero um marido. É ela que pede, e não um primeiro-ministro. O feminismo é muito antigo. E nós encontramos ele nessa região. Não estou vendo, deixo bem claro isso, não vejo o feminismo como uma construção indo-europeia. Daqui a pouco estão dizendo que eu estou defendendo racismo ariano, essas coisas assim, esse tipo de besteira. Não é, mas é alguma coisa que vem de dentro da cultura hitita. Até porque você não encontra em outras regiões de cultura indo-europeia, que, de um modo geral, é uma cultura muito primitiva, de campônios e lavradores, bastante primitivos, que não tem o requinte da cultura hitita, onde você tem essa manifestação do feminismo. Nunca vi um estudo comparando o feminismo entre os hititas, que está tudo nos códigos legais, etc., e o feminismo de hoje em dia. Seria interessante. É uma pena que eu não seja oficialmente da área de ciências humanas, senão eu pegava uma aluna inteligente e dizia assim: vai estudar o feminismo entre os hititas e faz um paralelo com o feminismo de hoje em dia. Vale qualquer coisa que se descreva, tenha descoberto, etc., vai ser ganho. Eu gosto desse tipo de apresentação porque a gente, na conversa, acaba saindo uma porção de troços que a gente não se lembrava, etc. De repente, eu me lembrei dessa história, porque
a imperatriz Hitita tinha tanto poder e era simbolicamente tão importante. Era uma rainha Elizabeth da Inglaterra. Pronto. Ótimo. Eu tenho ainda uma questão. Faça. É esta. Se a história sagrada de uma civilização tão antiga, ou quase tão antiga quanto aquelas que mencionou, teve uma intervenção do alto e não do lado do comércio, das relações internacionais, da política, mas do alto da omnipotência. Toda a história de Israel é exemplar a este respeito. Na história intelectual, o aparecimento daquelas primeiras personalidades que começaram a refletir sobre a origem do mundo, a arquê, o princípio da realidade. Pergunto ao Dr. Doria se, na história intelectual, do seu ponto de vista, também terá acontecido uma intervenção do alto. Eu vou lhe responder como eu respondi a Emanuel Carneiro Leão quando eu fiz concurso de professor titular. Emanuel Carneiro Leão e eu somos muito amigos. E Emanuel, que presidia a banca examinadora, se virou para mim e diz assim: tradicionalmente, em concursos, o presidente da banca não se manifesta. Mas como nós somos muito amigos, eu vou fazer uma pergunta. Bom, eu pensei imediatamente, lá vem bomba. Emanuel se vira e diz assim: Deus existe ou não existe? Eu respondi para ele na bucha: Deus existe e não existe. Aí, homenageando as lógicas paraconsistentes de meu grande amigo, um dos mentores que eu tive, e tem até hoje, porque Newton e eu nos falamos sempre, que é o Newton da Costa, que é quem criou uma lógica com contradições. Primeiro exemplo de uma lógica que tinha algo que parecia contradição, sem colapsar, sem que o sistema lógico colapsasse. Aliás, uma coisa que eu lamento é que eu nunca trabalhei, tirando dois artigos, nunca trabalhei em lógicas paraconsistentes. Eu já pensei em muita coisa, mas nunca escrevi um paper com a ideia, eventualmente minha, das lógicas usando lógicas paraconsistentes. Então, eu vejo isso, do alto, eu estou interpretando como sendo da ordem do divino. Eu respondo só com isso. Tem situações e tem situações que não são. Aliás, tem uma coisa engraçada. Teve um aluno nosso que demonstrou conosco um teorema que é muito citado em economia, Marcelo Tsuji. Marcelo, uma vez, foi entrevistado pelo suplemento literário de um jornal de São Paulo, acho que foi a Folha, em que perguntavam a ele: você tem religião? Tem. Você acredita em Deus? Não. Qual é a sua religião? Budismo. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Não, agora eu que vou te fazer uma pergunta, porque você falou do budismo, eu estava pensando aqui o tempo inteiro, numa conversa que nós tivemos há uns anos atrás, sobre a doutrina do vazio, e que é um aspecto importante, um dos desenvolvimentos da filosofia budista, a partir de determinado momento, na Garjuna, né, principalmente. Você uma vez me falou alguma coisa sobre isso,
para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do budismo, mas especialmente sobre essa questão do vazio. Como você vê isso e como você entende essa questão hoje? Não, vamos abrir o jogo todo para que as pessoas entendam. Eu tive uma experiência mística e devo responder com um comentário de um amigo meu. Eu sou todo religioso, não sei o que. E você, logo você, que é ateu, vai ter esse tipo de experiência. Mas eu vi o nada. Eu vi o Súnia. E durou, assim, 4 horas, 5 horas. Não tem nada desse negócio de dizer que experiência mística é um relâmpago, passa rapidamente. Tem nada. Durou 4, 5 horas. Foi uma coisa muito estranha, que foi testemunhada, inclusive, por um amigo meu que já morreu, um psicanalista, Wilson de Lira Chebaba. E eu tive essa experiência com minha primeira mulher. Agora, eu continuo ateu. E vou dizer por quê. Porque não tem nas religiões nada que reflita a complexidade do mundo, por exemplo, do mundo matemático. A matemática é extremamente rica. Eu vou dar agora, vou fazer a cuca de meus alunos pegarem fogo. Vou dar isso daqui. É um livro sobre geometria diferencial a 4 dimensões. A dimensão 4 tem uma porção de peculiaridades que as outras dimensões não têm. Inclusive, é um comportamento absolutamente louco, o comportamento dos objetos de 4 dimensões. Você tem mais dimensões, enfim. E eu vou mostrar isso para meus alunos. Deus não está contido nisso daí, não. Isso contém qualquer Deus da tradição ocidental. Então, eu prefiro nem ser agnóstico, eu prefiro ser declaradamente ateu. Depois a gente vai ter que continuar essa conversa, mas nós estamos nos devendo um chopp. E, eventualmente, vai ser por aí. Bom, amigos, nós tivemos aqui o grande privilégio de estarmos com o professor Doria, esse filósofo, matemático, físico, lógico, extraordinário que honra a nossa Academia Brasileira de Filosofia, e esperemos que brevemente possamos continuar essa conversa aqui. O Júlio Sterne e o Manuel Curado estão ainda, vamos realizar uma conversa sobre Jung. Interessante. Sim, o senhor está convidadíssimo, professor Doria, para participar também. Eu estava comentando justamente sobre isso, o marido de Nise foi padrinho meu no meu primeiro casamento. Então, a doutora Nise, então, está presente também nessa discussão. O Jung acharia tudo isso interessante, etc. Que esteja falando, a gente começamos a falar da Nise e terminamos falando do Jung. Uroboros. Exatamente.
Então é isso, meus amigos. Agradecemos a todos. Professor Dório, o senhor gostaria de encerrar essa nossa Encontros na Academia? O convite e a possibilidade de discutir coisas interessantes e problemas insolúveis. É verdade, é verdade. É verdade. É isso. Então, agradecemos a todos por mais esse nosso. Vamos marcar outro com Dória, com o professor Dória, evidentemente, para discutir problemas insolúveis. Hã? Aí vamos chamar o Newton. O Newton, exatamente, exatamente. E esperemos que brevemente possamos nos encontrar todos no auditório da Academia Brasileira de Filosofia restaurado, que aí sim nós podemos depois sair para tomar chopp, como o professor Dória gosta, e aí conversarmos mais sobre todos esses temas insolúveis. Não é isso, professor? Gostamos. Se Deus quiser. Exatamente, exatamente. Então, agradeço a todos aqui presentes, Idalina, Samuel, o nosso querido Samuel Levi, sempre aqui presente, o Rubi Rodrigues, a querida Daniela, a Simone, o Marcelo, o Anderson, e nos encontramos num próximo Encontros na Academia Brasileira de Filosofia. Muito obrigado a todos e boa semana e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Grato, Dória. Grato, Edgar.